Chegou a hora dos anúncios do Internacional se tratando das contratações para a temporada de 2025. 2 jogadores devem ser oficializados durante esta semana como reforços, um como permanência e outro uma jovem promessa. O Internacional, que se reapresenta no CT Parque Gigante durante essa tarde da segunda-feira, terá alguns jogadores que não se farão presentes. E nós falaremos sobre tudo isso e os atletas que estão à disposição de Roger Machado para o início da temporada a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos juntos a partir de agora falar bastante do Internacional. Então já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. A nossa meta é chegar aí, quem sabe, nos 10 mil inscritos até o final do Campeonato Gaúcho de 2025. Então eu espero poder contar com a tua ajuda. Se é a primeira vez que tu está passando por aqui, não te esquece de te inscrever e de deixar o teu like. Vamos falar do Internacional, pessoal, porque o Colorado se reapresenta nesta tarde com portões fechados no CT Parque Gigante para a realização dos exames médicos, avaliações físicas, né, todo aquele protocolo inicial de temporada de 2020, de temporada normal, e nesse caso se tratando da temporada de 2025. Como é de praxe, né, existe todos os exames, as baterias de exames para saber como os jogadores foram durante as férias, se seguiram à risca tudo que é passado pela preparação física e a nutrição. E o Internacional divulgou durante a tarde do último domingo a lista de jogadores que estarão presentes, que participarão do início do trabalho do Inter na temporada de 2025, trabalhando sob o comando de Roger Machado na sua pré-temporada. E a partir disso, a partir dessa lista, a gente pôde perceber também as ausências dos jogadores que não estão fazendo parte ou que não farão parte dos planos do Internacional na temporada de 2025. É sobre isso que eu quero começar o vídeo de hoje, falando desses jogadores que não estarão mais à disposição de Roger Machado. Começando com Johan, que inclusive está encaminhado com outra equipe. De acordo com o Lucas Colar, eu busquei contato com o empresário do jogador, que pediu que eu me dirigisse ao departamento de futebol do Inter. Não obtive sucesso, mas a informação do Lucas Colar, né, e a gente sabe de toda a credibilidade que tem o Colar, diz que o jogador já estaria encaminhado com outra equipe. O Johan tem ainda um ano de contrato com o Colorado. Também não ficam Natan, o volante Gabriel, que se despediu do Atlético Paranaense, está de volta e deve ir atuar no futebol italiano. René e Alário, que estão acertados com outras equipes. René vai para o Fluminense e o Alário vai para o Estudiantes. E além disso, faltam definir os futuros de Baralhas, Gabriel Barros e Estevão. São jogadores que voltam de empréstimo, estão à disposição, mas não estão na lista de reapresentação desta segunda-feira. Eles se reapresentam em outros dias, em outro dia no CT Parque Gigante, mas os empresários destes jogadores já estão cientes que eles devem procurar outra equipe para atuar em 2025. Isso tudo é um plano também do Internacional de diminuir aqueles gastos com os jogadores que estão emprestados, jogadores que não vão ser utilizados. Conseguindo repassar esse jogador, gera economia, inclusive, para a folha salarial do Inter nessa temporada de 2025. Não estarão também na reapresentação Henrique Menck, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Ricardo Matias. Os 4 jogadores estão com a seleção brasileira sub-20, vão começar a sua preparação de pré-temporada direto para o Sul-Americano, que será disputado lá na Venezuela, o Sul-Americano da categoria. Vão defender a seleção brasileira, estarão na vitrine, e isso é muito importante para o Inter, a gente já citou também essa situação. Mas tem mais 2 nomes que eu gostaria de falar sobre a reapresentação. Um que não está na lista, que é Alexandro Bernabei. O Bernabei não está em Porto Alegre ainda, pelo menos essa é a informação. Ele é aguardado no máximo até quarta-feira no CT Parque Gigante para ser oficializado como reforço do Inter ou como permanência do Inter, como manutenção do Inter para a temporada de 2025. Eu considero reforço. Ele deve assinar um contrato por 4 temporadas. A informação do Alexandre Ernest é de que o Inter está adquirindo 80% dos direitos econômicos, né, do Alexandre Bernabei, ou seja, o Inter está fazendo sim esse investimento alto para poder contar
com o Alexandre Bernabei na temporada de 2025. Alexandre Bernabei será jogador do Inter, 80% dos direitos econômicos adquiridos e 4 anos de contrato. Outra situação importante que a gente precisa falar sobre isso. Ele deve ser um dos anúncios feitos pelo Inter nessa semana, essa primeira semana de retorno do futebol pós-férias. Esse deve ser um dos primeiros anúncios feitos pelo Departamento de Futebol Colorado. É um alto investimento, a gente está falando aí de praticamente 6 milhões de euros que o Internacional vai investir, mais de 35 milhões de reais, tudo para poder contar com esse jogador na temporada de 2025, jogador de 24 anos e que pode dar muitas alegrias para o Inter sendo convocado, dar resposta dentro e fora de campo financeiramente se houver uma nova negociação envolvendo o argentino. E eu quero falar também sobre Thiago Maia. Aliás, muito obrigado a todos os colegas, todo mundo que está mandando mensagem, comentando no vídeo do Thiago Maia. Muito obrigado, né? A gente foi lá acompanhar a chegada do Thiago Maia a Porto Alegre e ele confirmou que estará na reapresentação. O jornalista Lucas Musetti do portal UOL tem informação de um acerto do Santos com o Internacional e com o Thiago Maia. O Alexandre Ernest tem a informação de uma reunião que deve acontecer no máximo até amanhã para ver a situação do jogador, se ele fica ou se ele vai ser negociado para a próxima temporada, principalmente porque o Eduardo Gabardo trouxe a informação dos valores. 7 milhões de euros seria o investimento do Santos. 4 milhões e meio para pagar a dívida que o Internacional deve para o Flamengo e mais 2 milhões e meio de euros à vista para o Santos efetivar a contratação desse jogador. Sobre a lista de jogadores, atletas que começam a temporada de 2025 ou não começam a temporada de 2025, é isso. E agora eu quero falar com você sobre um jogador que está muito encaminhado. Informação do Alexandre Ernest também trouxe no seu canal, meu colega de Voz do Gigante, e trouxe a informação no seu canal. O Inter evoluiu nas negociações por Nicolás Rodrigues. Colombiano de 20 anos deve ser anunciado nessa semana como reforço do Inter para a temporada de 2025. Jogador que atua no Fortaleza CIF, né, o Fortaleza lá da Colômbia. O Inter garimpou o jogador, fez proposta oficial abaixo do que queria o presidente do clube, mas ouviu a contraproposta e deve aceitar esses valores. O Inter está investindo 2 milhões de dólares para contratar o Nicolás Rodrigues. São aproximadamente 12 milhões de reais, um pouco mais do que isso, para contratar essa joia colombiana, né, que está se destacando lá no futebol sul-americano. Então, Nicolás Rodrigues, o Inter adquire 70% dos direitos econômicos por 2 milhões de dólares. Eu busquei contato com o presidente do Fortaleza durante esta segunda-feira. Ele disse que o negócio não está fechado ainda, mas a informação do Alexandre Ernest é que houve essa evolução e que o Inter deve anunciar o Nicolás Rodrigues como reforço para essa temporada. Jogador que atua pelo lado direito, habilidade, velocidade, canhoto, corta para a perna esquerda e finaliza, corta para o meio e finaliza. Então seria um substituto aí para o Tabata, uma alternativa ao Tabata, e também futuramente um substituto, quem sabe até mesmo em padrão de joia, né, do Gabriel Carvalho, que sai em agosto vendido para o Alcadizia. Então, Nicolás Rodrigues deve ser a primeira contratação do Inter para a temporada de 2025. E eu quero falar também, para fechar o vídeo, informação do meu irmão Lucas Colar, e juntamente com Jairo Vink, a respeito do Rick Lima, jogador do Ludogorets, atleta de 24 anos, 24, 25 anos, ele foi revelado, lançado para o futebol, se destacou aqui no futebol brasileiro defendendo a equipe do Ceará, e o Internacional está tentando a contratação desse jogador. Na temporada 2024-2025, ele tem 31 jogos pelo Ludogorets. Tá paralisado o campeonato, né, por conta do inverno nesse momento lá na Bulgária. O último jogo dele foi, se eu não me engano, dia 16 ou 18 de dezembro, não lembro a data exata, mas ele marcou gol, foi um dos destaques da equipe, e ele atua mais preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque. Seria uma alternativa ao Wesley. Ele também joga pelo lado direito, pode até fazer uma função de referência no ataque, mas ele vem ou viria
para ser um substituto, uma alternativa para o Wesley. O Wesley fica nessa temporada, pelo menos até a metade do ano, mas o Inter também já está vendo como uma oportunidade, um jogador que poderia vir ainda jovem do futebol europeu, com experiência do futebol europeu, para ser uma alternativa ao Wesley em momento de suspensão ou daqui a pouco também durante a partida dar mais velocidade. Também jogador de velocidade, vi alguns lances dele, né? Busquei me informar sobre ele. É um jogador que tem uma boa finalização, né, de média distância, um bom cruzamento, enfim. É um jogador aquele que cumpre o seu papel, um jogador muito parecido em características com o Wesley. Se ele tiver a confiança e também o ótimo momento que o Wesley teve na temporada de 2024, será um grande acréscimo. É uma negociação que o Inter está tentando buscar e se reforçar também, mas ainda está em estágio inicial. Enfim, pessoal, é isso. O Internacional, né, nesse momento, está fazendo os exames médicos com portões fechados no CT Parque Gigante e amanhã está marcada a reabertura oficial da temporada com pronunciamento, entrevista coletiva a 1h15 da tarde, 13 horas e 15 minutos. O departamento de futebol do Internacional irá se pronunciar para dar início, o pontapé inicial na temporada de 2025, que seja uma ótima temporada para todos nós. Muito obrigado a quem chegou até aqui, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Inter. Valeu!